Esses são os sujeitos que você vai utilizar em inglês. Os sujeitos são I, you, he, she, it, we and they. Eles significam eu, você, ele, ela. O it, ele pode ser tanto ele quanto ela, porém você não vai usar ele para pessoas, e sim para animais, objetos, fenômenos da natureza e etc. O we significa nós e they significa eles ou elas. A conjugação dos verbos. Eu peguei como exemplo o verbo need, que como ele fica? I need, you need, he needs, she needs, it needs, we need, they need. O need ele significa precisar em português. Como vocês puderam perceber, o verbo ele só se alterou nos sujeitos he, she e it. No caso ele só acrescentou um S no final. Em muitos verbos vai ser só isso que vai acontecer. Você vai apenas acrescentar um S. Porém, não são em todos. Aqui vai alguns exemplos. Verbos terminados em consoante mais Y, você vai trocar o Y por um I, E e o S. Ou seja, o verbo study fica studies. O verbo fly fica flies. Study significa estudar, fly significa voar. Verbos terminados em S, CH, SH, X e O, você vai adicionar um E e um S. Exemplos: kiss, kisses, wash, washes, watch, watches, mix, mixes e go fica goes. Os verbos significam beijar, lavar, assistir, misturar e ir. O verbo have, que significa o verbo ter, ele vai se tornar has. É o único que não segue nenhum tipo de regra específica. Vamos lá, para você formar uma frase no simple present, uma frase afirmativa, ela vai ser composta por sujeito, mais verbo, mais complemento. Ou seja, pegar aqui a frase I need a book, que seria eu preciso de um livro. I need a book, you need a book, he needs a book, she needs a book, it needs a book, we need a book, they need a book. Na negativa, você vai utilizar sujeito mais o don't ou o doesn't, mais verbo mais complemento. O don't ou o doesn't, eles não vão ter tradução exata para o português. Eles vão só indicar que a frase é negativa. Então vamos lá. I don't need a book, you don't need a book, he doesn't need a book. Repare que o he, ele já alterou o does, ou seja, não é mais don't, agora é doesn't. Ou seja, quando você altera uma vez, você não vai alterar uma segunda. Portanto, o verbo ele fica na forma natural dele, que é o need. She doesn't need a book, it doesn't need a book, we don't need a book, they don't need a book. Interrogativa ficaria o do e o does mais sujeito, mais verbo, mais complemento. Ou seja, do you need a book? Does he need a book? Lembrando novamente a regra, o does já foi alterado pelo he, portanto você não vai alterar o verbo. Então vamos lá, respostas curtas. Yes I do, que seria sim, ou yes he does, que seria um sim eu preciso, ou no I don't, ou no he doesn't, que seria não eu não preciso ou não ele não precisa. O do também vale lembrar que ele significa fazer, é o verbo fazer. Porém, nesse caso ele não tem tradução para o português. Ele só vai indicar que é uma frase interrogativa. Resposta completa seria yes, I need a book, yes, he needs a book, no, I don't need a book, no, he doesn't need a book. Que seria sim, eu preciso do livro, ou não, eu não preciso do livro. Essas perguntas aqui são perguntas que as respostas serão só sim ou não. Para você fazer perguntas com respostas mais complexas, você vai utilizar as Double H words, que são essas aqui. Double H, ou seja, WH, que recebem esse nome por conta das iniciais de todas as palavras. Seriam elas what, where, when, why, who e how. Então vamos lá. What kind of books do you like? I like science fiction books. Ou seja, como vocês puderam perceber, double H word, mais does ou do, mais sujeito, mais verbo, mais complemento. O does ou o do, ele sempre vai vir antes do sujeito. Portanto, não significa necessariamente que ele vai vir depois do what ou da double H word. Where does he live? He lives in Canada. Onde ele mora? Ele mora no Canadá. When do they study English?
They study English on Saturdays. Quando eles estudam inglês nos sábados. Why does she study? Because she needs to learn. Por que ela estuda? Porque ela precisa aprender. Repare aqui que o porquê, que seria why, aqui ele está respondendo com because. Que because seria porquê de resposta. Que em português seria o nosso porquê junto. O why ele seria o porquê separado, que é o porquê de pergunta. E o because ele é o porquê junto, que é o porquê de resposta. How do the sisters go to school? They go to school by bus. Como as irmãs vão para a escola? Elas vão para a escola de ônibus. Who do they invited? They invite the friends. Quem eles convidam? Eles convidam os amigos. Tendo entendido isso, agora aqui vão alguns exercícios para que você possa praticar essa gramática. Então vamos lá. Você vai no primeiro exercício você vai completar as sentenças com as palavras que estão abaixo, ou seja, have, do, need e don't. Ou seja, você vai simplesmente completar com essas seguintes palavras de acordo com o contexto das frases. Segundo exercício, você vai desembaralhar essas frases que estão aqui. Tendo feito isso, todas elas vão formar uma pergunta. Todas essas frases estão na interrogativa. E tendo formado as perguntas, você vai no terceiro exercício responder as perguntas que vão se formar. A resposta para esses exercícios eu vou mostrar no próximo vídeo que vai sair na quarta-feira. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou das aulas e quiser ter uma aula particular, é só você agendar por WhatsApp, o meu número está aqui na tela. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, curta a nossa página no Facebook, Aprendendo Inglês Online. Enfim, muito obrigado e até o próximo vídeo.